Então vamos criar aqui nossa aplicação no Delphi. Abrir o Delphi 7. Nós vamos criar dois cadastros, ambos utilizando o componente query. Em um dos cadastros eu vou usar o query como se fosse um table, mas utilizando também SQL. E no outro cadastro eu vou usar o query apenas com SQL. Esse meu form aqui eu vou chamá-lo de cadastros, colocar no caption dele o nome desse formulário. Eu vou colocar de F-menu. Vou salvar como o menu. E o projeto eu vou chamar de cadastros. Eu vou ter apenas um main menu nesse meu formulário. Que vai me chamar dois formulários, cadastro de clientes e cadastro de usuários. Vou colocar para ele iniciar maximizado. Vou criar logo um novo formulário. No caption desse formulário eu vou colocar cadastro de clientes. Vou chamá-lo de F-clientes. Propriedade border style, vou colocar BS Dialog e vou salvá-lo como o clientes. Então nesse meu formulário de clientes eu vou colocar 4 panels. Vou chamar esse meu panel 1 de pan título. Esse meu panel 4 eu vou chamá-lo de pan botões. Este meu panel 2 eu vou chamá-lo de pan grid. E o meu panel 3 eu vou chamá-lo de pan edits. Vou selecionar os 4 e vou retirar o caption. Vou clicar neste meu panel aqui de cima e no caption dele eu vou colocar cadastro de clientes visualizando. E na propriedade align, vou colocar ao top. Colocar loaded. E vamos mudar a cor dele. Deixar esse azul. Propriedade fonte agora. Vamos colocar Arial. Negrito. 16. Aí. No meu pan botões eu vou também colocar a cor azul.
O alinhamento eu vou colocar ao bottom. E eu vou escolher aqui alguns bit btns. Esse vai ser o botão incluir, o botão alterar, consultar, excluir, retornar. Vou também colocar um edit. Um label. E dessa vez eu vou colocar aqui um speed button. Vocês depois vão entender para que tudo isso. Então aqui no label, o caption dele eu vou colocar localizar. Só alterar essa fonte. Propriedade flat desse eu vou colocar true. No caption dele eu vou colocar localizar. Também vou alterar a fonte dele apenas para branco e negrito. Vamos logo alterar os captions desses botões. Botão incluir. Alterar. Botar consultar nesse aqui. Esse aqui nós vamos colocar excluir. E neste último, retornar. Botão localizar. Eu vou colocar aqui esse símbolo G comercial para o L ficar sublinhado, criando assim um atalho. Vamos alinhar esses dois botões pela parte de baixo. E logo depois nós vamos utilizar aqui novamente o alinhamento pela parte de baixo. E agora um recurso chamado Space Equally. Ele vai colocar os espaços exatamente iguais de um botão para o outro. Então até o momento aqui eu só estou arrumando a tela. Eu só vou perder tempo com isso neste primeiro formulário de cadastro. Aqui a propriedade de texto eu vou tirar. Ok. Neste nosso panel aqui, que é o PanGrid, assim como o nome está dizendo, eu vou colocar um dbGrid nele. E vou alinhar esse dbGrid como ao cliente. No meu PanEdits, eu vou modificar a cor dele. Vou colocar para essa daqui. Vou colocar a propriedade dele alinhe para o client. E é aqui que eu vou colocar os meus
edits ou dbEdits. Neste caso eu vou utilizar dbEdits. Vamos fazer aqui a nossa conexão com o nosso banco de dados através do componente query. Vou definir a propriedade database name, dados, que é o meu alias. Na propriedade name eu vou chamá-lo de cliente. Propriedade SQL, vou colocar uma instrução select all from client. Vou clicar 2 vezes no componente e aparece aqui o Fields Editor. Clico aqui nessa área branca com o botão direito, add all fields. Aí está todos os campos da minha tabela de clientes. Eu não vou utilizar todos os campos aqui nesse cadastro, vou usar apenas alguns. O código eu não vou colocar aqui porque ele é autonumerado. Então vou colocar o nome. Observe que ele já criou aqui um data source para mim. Este data source eu vou chamá-lo de sClient. Então, além do nome, eu vou colocar também o endereço, o bairro, a cidade, o estado, o CEP, a identidade, não vou perder tempo aqui arrumando esses campos. Apenas vou colocar aqui cidade na frente de bairro, o F na frente de cidade, CEP, identidade e por último eu vou colocar o CPF. Que o nome e o endereço estão passando, eu vou selecionar os dois. E na propriedade width, que é a propriedade de largura, aí tá bom. Pronto, não vou mais arrumar, senão vamos perder muito tempo com isso aqui. Vou jogar para trás. Send to back. Apareceu aqui o meu panel com grid. Eu também vou colocar o alinhamento dele para o client. Aí. Vou selecionar meu grid. Data source é o sClient. Vou clicar 2 vezes nele e jogar todos os campos. Sendo que alguns desses campos não me interessam nesse cadastro. São esses aqui, vou deletá-los. Aí está apenas os campos que me interessam no momento. Aqui no meu formulário de menu eu vou clicar em clientes, cadastro clientes. E vou colocar f clientes.showModal, que é o comando para eu chamar o meu formulário de clientes. Vamos logo criar o nosso código para o incluir, o alterar e o consultar. Então no incluir eu vou simplesmente colocar pangrid. Send to back.
que clientes ponto append pan título ponto caption dois pontos igual a cadastro de clientes inserindo no meu botão alterar. Eu vou colocar quase que o mesmo código, a diferença é que no lugar de append vai ficar edit. No meu botão consultar, falta uma coisa no botão alterar, no lugar de inserindo é alterando. No consultar eu não dou o append, digo apenas que ele está consultando. No botão excluir eu vou colocar que clientes.delete. Meu botão retornar eu vou colocar close. Ok, tá faltando aqui dois botões. Depois que o usuário ele tiver incluído, alterado, excluído, ele vai precisar confirmar. Onde é que eu vou colocar o botão confirmar e cancelar? Vou deixar eles dois aqui, não é o melhor layout, mas o layout não é o que mais importa para nós agora. Cancelar. Confirmar. O código do meu botão cancelar vai ser panedits.sendToBack, que clientes.cancel, pantítulo.caption, novamente visualizando. E no meu botão confirmar, eu dou o post. panedits.sendToBack, visualizando. Ok, então nosso código está quase pronto. Vamos testar para ver se está funcionando. Que ele me diz que no formulário fmenu ele está fazendo referência a fclients, mas que a Unity, o cliente não foi declarado. Está perguntando se eu quero que ele faça isso por mim. Eu vou dizer que sim. O que acontece quando eu digo isso? Bem aqui na cláusula uses, abaixo de implementation, ele coloca a unit que ele está se referindo, no caso o clientes. Compilar novamente. Que clientes.append. O nome da minha query é QClient. Para que eu não renomeie tudo, vou simplesmente chamá-la de QClients. Cadastro de clientes. Vamos clicar em incluir. Apareceu um erro. Não pode efetuar essa operação
num dataset fechado. Vou dar um Ctrl F2 para fechar o programa. E aqui na minha propriedade do formulário, fclients onActivate, eu vou colocar aqui clientes.active igual a true. Perceba que até agora eu não usei nada de... Então até o momento eu não utilizei nada de SQL. Vamos compilar. Cadastro clientes. Agora sim meus clientes apareceram. Se eu tentar fazer aqui uma alteração, por exemplo, desse edit1, estou digitando, mas nada está acontecendo. Então vou clicar em alterar. Olha o erro aí. Não posso modificar um dataset que é de apenas leitura. Vamos dar um Ctrl F2. Realmente, uma query, uma consulta, ela é, à primeira vista, apenas leitura. Por isso mesmo que a query tem aqui uma propriedade chamada requestLeft. Eu vou colocar essa propriedade para true e vai tornar essa query, então, não mais apenas de leitura. A gente vai poder alterar as informações dela. Ou incluir. Vou descer lá naquele edit1. Alterar. Olha aqui, aparece. Vamos colocar aqui. José Teixeira. Endereço. Rua tal. Vou confirmar. E aí está. José Teixeira. Endereço rua tal. Onde tem Albert Age, eu não quero nome minúsculo, eu quero maiúsculo. Albert Age. Avenida Bragança. Vou confirmar. Aí. Vamos incluir um novo. Camila da Silva. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirmar. Aí. Então, o nosso cadastro já está funcionando. Se eu quiser apenas consultar os dados dessa José Frazão, ele consulta, depois eu cancelo e ele retorna. Se eu quiser retornar, ele sai. Existem aqui alguns probleminhas nesse cadastro. Por exemplo, se eu clicar em incluir, lembre que no código do botão incluir tem um append. Então, se um usuário de repente clicar em incluir de novo, ou em alterar, agora ele já está alterando. Não está mais incluindo. Se eu clicar em consultar, alterar novamente, o que é que vai acontecer? Vamos colocar, por exemplo, erro não ocorreu, né? Mas seria interessante que ao clicar, por exemplo, em alterar aqui, eu quero alterar este A. Aí o usuário está aqui dentro e clicou em incluir. Depois clicou em confirmar. Olha aqui. Então ele não alterou e ainda incluiu um registro em branco. Seria interessante que ao clicar em um desses botões, esse painel aqui ficasse read only. Ninguém tivesse acesso a ele. Até que se clicasse no botão cancela ou confirma. Ok, vamos então criar o nosso código para o botão localizar. O que esse botão vai fazer?
Através de uma consulta SQL, ele vai localizar qualquer informação no campo nome. Vamos ver se o botão excluir está funcionando também. Excluir esse registro em branco. Excluiu, excluir esse A. Excluiu. Outra coisa que também está faltando é nós perguntarmos ao usuário se ele quer realmente excluir esse registro. Pode usar aí um Application Message Box ou um Message DLG. Isso vai ser visto com detalhes quando nós começarmos a criar o nosso sistema comercial. Então o que nós vamos fazer agora é criar o código do nosso botão localizar. Toda vez que você for criar uma consulta através de uma query, os comandos que você deve fazer são os seguintes. Que clientes.active igual a false, você fecha a query. Que clientes.sql.clear, você limpa o código anterior que estava na query. Que clientes.sql.add, e você passa a adicionar a consulta que você deseja. Então vamos colocar select all from clientes where nome like, e a partir de então eu vou dizer que eu quero que o nome seja o que ele digitar nesse edit, que é o meu edit 1. Então, mais edit1.text. Só que esse edit1.text ele não vai poder ficar solto aqui. Lembrem quando nós utilizamos o SQL Explorer. Vamos abri-lo aqui. Então, se eu colocasse select all from clientes, cliente, deixa eu logo corrigir isso aqui, é from cliente no singular. Agora, where nome like, se eu quiser o Alfredo Maria e colocar apenas assim, Alfredo Maria, ocorre um erro. Pois é exatamente o que é que eu estou fazendo aqui. Estou dizendo like edit1.text sem colocar o edit1.text entre apóstrofos. Só que a minha instrução SQL ela já utiliza apóstrofos. Se eu colocar esse edit1.text entre apóstrofos, é como se ele fosse apenas mais um comando da minha seleção aqui, desse select. Então eu vou ter que utilizar aspas duplas. Mas eu também não posso colocar o meu edit.text entre aspas. Posso. Ou será que eu posso? Vamos testar para ver se dá certo. Para finalizar eu coloco aqui clientes.active igual a true. Vamos compilar. Olha aí. Então, o erro que ele me dá é que esse é um caractere ilegal. Não posso colocar ele aqui não. Para isso eu vou utilizar o código referente às aspas, que é o cerquilha 39. Agora sim, eu digo: selecione todos os campos da tabela cliente, onde o nome
seja algo que esteja digitado entre, abre aspas, edit1.text, fecha aspas. Vamos compilar agora. Faltou o ponto e vírgula aqui no final. Então, quando eu colocar aqui Alfredo Maria localizar, tá aí, minha instrução está funcionando. Se eu quiser todos os clientes que começam com A, basta eu colocar a porcentagem. Vou dar agora um Alt L e funcionou. Se eu quiser todos os clientes que tenha VA em qualquer parte do nome dele, eu coloco assim. Então, VA aqui, VA aqui, VA aqui. Se você não quiser ensinar isso aqui para o usuário, pode parecer estranho, aí você pode colocar no seu código. Você já pode deixar ele funcionando assim. Então aqui, além do edit1.text, nós teríamos que colocar mais cerquilha 39, mais edit1.text, mais porcentagem, mais cerquilha 39, aí. Será que precisa colocar essas aspas aqui mesmo? Vamos ver. Vamos compilar. Cadastro de clientes. Então, todo mundo que tenha NO, localiza. Opa, apareceu um erro. Vou dar um Ctrl F2. Vamos analisar exatamente onde está esse erro. Então, provavelmente o erro é aqui. Depois da porcentagem, não vai precisar ter este cerquilha 39. E nem antes dela também. Então vai ficar assim. Selecione todos os registros ou todos os campos da tabela cliente, onde o nome esteja em abre aspas, porcentagem, edit1.text, o que tiver escrito lá, porcentagem, fecha aspas. Vamos ver se dessa forma vai funcionar. Vamos colocar aqui IJO. Aí, ele achou o IJO bem aqui. Se eu colocasse NA, a mesma Renata, tem NA bem aqui. Vamos colocar AL. Achou o Alfredo, achou a AL bem aqui, achou a AL bem aqui. Então ele está procurando por qualquer lugar do campo, apenas nesse campo nome. Quando nós formos fazermos os cadastros do sistema comercial, vai ter um recurso interessante, que o usuário ele vai clicar num campo, no título do campo, e essa coluna vai mudar de cor. E o que tiver aqui, quando ele clicar em localizar, vai procurar exatamente nessa coluna que está com a cor diferenciada. Então vai ficar uma procura por qualquer campo e em qualquer parte desse campo. Então aqui nós vimos esse primeiro código SQL funcionando. No entanto, esse cadastro aqui ele está funcionando com a query, mas a query está praticamente funcionando como se fosse uma table. Nós, para incluir, não estamos usando nada de SQL, estamos dando um append. Ao alterar, estamos dando um edit. Ao excluir, um delete.
Então, são comandos mesmo do próprio Delphi, implementados aí no componente table. Nós vamos agora criar um segundo cadastro, onde este sim vai funcionar totalmente em SQL. Vou colocar um componente query, logo vou fazer aqui o form, no caption eu vou colocar cadastro de usuários, vou chamá-lo de f-usuários, e vou salvá-lo como o usuários. Database name do query eu vou colocar dados, que é o meu alias. No name dele eu vou colocar aqui usuários. Propriedade SQL select all from usuários. No caso lá a tabela é usuário, o nome dela. Vou clicar 2 vezes, adicionar todos os campos. Neste exemplo aqui eu não vou utilizar dbEdits, vou utilizar edits comuns. Vou colocar aqui 3 edits. E 3 labels. Nesse formulário aqui eu não vou me preocupar com layout, tanto quanto o outro. Vou colocar apenas código. Nome. Senha. Vou retirar os textos. Nesse último edit aqui, tem uma opção aqui chamada password char. Vou colocar asterisco. Ok. Vamos utilizar então um dbGrid. E vamos colocar aqui alguns botões. O botão incluir, o botão alterar, o botão excluir e o botão retornar. Utilizar lá o recurso do space equal. Ok. Vou ter que usar também aqui um data source. Vamos chamá-lo de susuários. Vamos ligá-lo à nossa query. E vamos ligar o nosso dbGrid ao nosso data source. Eu não vou colocar a propriedade da query requestLength para true. Essa query não vai trabalhar como se fosse uma tabela. Ok? Então vamos clicar no botão incluir para a gente começar aqui a brincadeira. Tá. Ok, usuários ponto active
dois pontos igual a false que usuários ponto SQL ponto clear que usuários ponto SQL ponto add. Lembra qual é a instrução para inserir dados? Então é a insert into. Nome da tabela, campos. Nesse caso eu vou utilizar os 3 campos, porque o campo código não é autonumerado. Lembre que quando nós criamos essa tabela na aula anterior, nós apenas definimos esse campo como chave primária, mas como autonumerado não. Então vou ter que informar o campo código, o campo nome e o campo senha. Values. Esses values também precisam estar entre parênteses, por isso eu vou colocar esse parêntese aí. Vou abrir então aqui o meu apóstrofo. Aliás, vou fechar o apóstrofo aqui. Esse apóstrofo está fechando esse que começou aqui. E agora eu vou colocar os valores. Então, preciso abrir uma aspa para colocar o edit1.text mais. Preciso agora colocar uma vírgula. Então, vamos fechar aqui aspa mais vírgula mais aspa mais edit2.text mais aspa outra vírgula mais aspa mais edit3.text mais aspa, e aqui eu vou fechar o meu parêntese do values e fecho o meu parêntese da instrução SQL. Muito bem. E agora eu vou colocar aqui usuários ponto. Não vou utilizar o active nesse caso aqui, vou utilizar o exec SQL. Só tem um detalhe. Quando eu utilizo as instruções insert, update, delete, elas não me retornam dados. O que é que vai ocorrer? Esse dbgrid vai ficar do jeito que você está vendo aqui, sem nada. Então, logo abaixo, eu vou colocar uma seleção. Vou copiar essas linhas aqui, que elas podem me ser úteis. E aqui eu vou colocar simplesmente select all from usuário. E aqui no lugar de exec SQL eu coloco active dois pontos igual a true. Então vamos compilar para ver se está funcionando. Cadastro de usuários. Faltou esse detalhe, né? Vamos aqui no nosso form de menu. Usuários ponto show modal. Então, código, eu vou colocar o código 5, nome eu vou colocar Francisco, e vou digitar aqui uma senha para o Francisco, e a gente não consegue ver. Vou clicar em incluir, e aqui está. Eu já tinha outros 2 usuários cadastrados, e agora eu tenho o Francisco também cadastrado. A senha que ele digitou foi 123456789. Para que essa senha não aparecesse aqui, você poderia não ter mostrado esse campo.
nesse dbGrid, ou então você poderia criptografar essa senha. Vamos retornar, o botão retornar ainda não está funcionando, vamos fechar. Retornar é o código mais difícil. E agora nós vamos fazer logo o nosso botão excluir. No botão excluir, primeiramente, vou pegar o código que o usuário quer excluir, vou jogar isso numa variável string. Então vou dizer que código é igual a que usuário código.asString. Logo após isso, eu vou começar a minha consulta. Vou selecionar essas 4 linhas aqui. E o comando, você lembra, é o comando delete. Então eu vou colocar delete from usuário where código igual a quê? Aspas mais código mais aspas exec SQL, e depois eu preciso colocar a minha seleção. Observe que eu estou repetindo este comando da seleção pela segunda vez. Vamos executar. Tem um erro aqui, que usuário é que usuários. Executa. Cadastro de usuários. Olha aí. Eu quero agora excluir um usuário, mas não estou vendo ninguém. Então, assim que eu criar o formulário, eu já quero que ele me mostre os usuários. Eu quero que ele execute essa consulta aqui. E aí, eu vou repeti-la pela terceira vez? Não, eu vou criar um procedimento à parte. Veja só. Procedure tf usuários ponto seleção begin esta seleção aqui end, e aqui no lugar desse código eu chamo o procedimento seleção. Ele não vai precisar ficar aí. Da mesma forma eu faço aqui, retiro o código e chamo o procedimento seleção. Só que agora eu preciso declarar o procedimento aqui em cima junto com os outros. É muito simples. Procedure seleção. Então vou selecionar aqui o meu formulário, fusuários, em eventos, no onActivate, vou clicar 2 vezes e vou colocar seleção, ponto e vírgula. Ok, vamos salvar e executar. Cadastro de usuários. Agora sim, quando entrou no formulário ele já me selecionou os usuários que eu tenho cadastrados. Eu vou excluir o usuário João. Aí está, usuário João excluído. Novamente, a observação, você tem que colocar aqui uma mensagem para perguntar se o usuário quer realmente excluir esse registro. Isso a gente vai ver mais na frente. E agora vamos usar o botão alterar. Vamos fazer o código do botão alterar. Então vamos fazer aqui o código do nosso botão alterar. Vou clicar 2 vezes nele. Vou aproveitar aqui o código do excluir
Ok, eu também vou pegar o código e armazenar na variável chamada código. E a minha instrução eu posso fazer ela de diversas formas. Posso utilizar parâmetros, mas eu vou fazê-la assim. Você lembra que para alterar é o update, nome da tabela, set, os campos que eu quero alterar. Eu já vou dizendo como é que eu vou alterar este campo e vou colocando cada alteração separada por vírgula. Então fica assim: set código igual mais parêntese mais edit1.text mais parêntese mais vírgula nome igual mais parêntese mais edit2.text mais parêntese mais vírgula senha igual mais parêntese mais edit3.text mais parêntese query código igual a mais parêntese mais código mais parêntese. Acredito que seja isso. Eu executo SQL aí embaixo e depois faço a minha seleção. Então vamos executar para ver se dá certo. Cadastro de usuários. O usuário Alfredo, eu vou alterar o código dele para 4. O nome dele eu vou alterar para Maria. E a senha para 456. Botão alterar. E aí está. Então esse nosso cadastro aqui está funcionando totalmente com comandos SQL. Toda vez então que você for utilizar os comandos que nós vimos, utilize essa estrutura. Se você for usar a query como uma table, faça como nós fizemos aqui no cadastro de clientes. Você pode utilizar os comandos cancel, post, delete, append. Para isso você precisa ativar a propriedade requestLeft para true. Não tem problema nenhum. Se você quiser utilizar SQL puro, então você faz da forma como nós vimos aqui. Existem muitos outros comandos, como nós vimos de SQL, mas esses comandos eles serão estudados com mais detalhes quando nós estivermos vendo ou fazendo o nosso sistema comercial. Que deu para ter uma ideia de como o Delphi ele integra no seu código os comandos SQL.